Pode perguntar a algum parente, a algum vizinho, a sensação na sociedade é de que o crime avança diante de um poder público impotente para contê-lo. Aqui no Congresso existem várias propostas para tentar mudar esse quadro. Uma delas apresentada pelo convidado de hoje do Palavra Aberta. Ela permite que a polícia militar, além de atuar como polícia repressiva, também possa participar da investigação dos crimes, uma atividade tradicionalmente reservada à Polícia Civil. Nesta edição do Palavra Aberta, vamos conversar com o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, para entender o que seria essa polícia militar de ciclo completo, como ele diz. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu queria entender melhor como é que seria esse ciclo completo. Na verdade, a gente começa corrigindo essa colocação que foi feita, porque não é a polícia militar de ciclo completo, o princípio de polícia de ciclo completo. Todas as polícias fazem o ciclo completo de polícia. Esse ciclo, ele passa pela investigação, passa pelo policiamento ostensivo, pela prevenção, passa pela inteligência, até você conseguir entregar o resultado de um trabalho diretamente à justiça. Quer dizer, na fase da ação policial, que não haja solução de continuidade, ou seja, que uma polícia não tenha que recorrer a outra para dar sequência a um procedimento já iniciado, independentemente de onde esse processo começou. Se foi no flagrante na rua, se foi resultado de um policiamento ostensivo, se foi resultado de uma investigação. Porque o Brasil, o que nós queremos é corrigir uma distorção, pelo menos a nossa convicção, uma distorção do modelo em que as polícias militares se organizaram no Brasil. Ou melhor, que o Brasil organizou as suas polícias. Então nós temos no plano federal uma polícia federal e uma rodoviária federal vinculada, orgânica ao Ministério da Justiça. Com delimitação de espaço geográfico, territorial para a Polícia Rodoviária Federal e com divisão de competência por tipo de crime para a Polícia Federal. E nos estados, nós temos a Polícia Civil e a Polícia Militar, em que a Polícia Militar tem que levar todo o seu trabalho, obrigatoriamente, para a Polícia Civil e, em alguns casos, se for crime federal, para a Polícia Federal. Isso daí gera um intervalo aí que deve estender os processos muito demais, quer dizer, a gente já sabe da morosidade da justiça. Se essa morosidade também, entre o trabalho das polícias, já se coloca essa dificuldade, a coisa fica. Você absorveu exatamente a essência da proposta, certo? Nós temos aqui na Câmara Federal, pelo menos 4 propostas de emenda constitucional e 2 no Senado, que discutem esse modelo de organização nossa. Em todos os textos, nós vamos encontrar uma crítica a esse modelo partido. Uma crítica à solução de continuidade. Então, baseado nessa premissa, né, de que a questão central está na crítica à partição do processo, é que nós estamos propondo que a polícia do Brasil, que as polícias do Brasil, possam fazer aquilo que as polícias do mundo já fazem. A gente insiste sempre, na América Latina, o Brasil é o único país que tem esse modelo de atuação das polícias. Todos os outros países qual é o limite da polícia militar na investigação de um crime? A polícia militar, o limite dela, ela não pode investigar nenhum crime. E ainda ela é puramente repressiva? Não é repressiva, é preventiva. Preventiva, né? A repressiva fica muito voltada para os movimentos, né? Sim. Mas na segurança pública ela tem um papel preventivo, que é de fazer o policiamento e evitar que o crime aconteça. Essa seria a essência da... Em o crime acontecendo, ela vai atuar e apenas vai ser a condutora de pessoas e processos para a Polícia Civil, mesmo que ela tenha todas as informações necessárias para levar para a Justiça. Então, isso seria uma economia processual fantástica. Economia processual, uma maximização de recurso humano e financeiro, certo? O tempo médio, em Minas Gerais, ano passado, de uma viatura, após o término da atuação do policial militar, que ele registrou a ocorrência dele, ele já fez tudo, ouviu testemunha, vítima, fez tudo. O tempo médio para ele entregar essa ocorrência para o delegado na Polícia Civil foi de 176 minutos, a média. Só que nós temos extremos.
Minas Gerais, que é a minha realidade mais próxima, mas que o Brasil todo está vivenciando isso, não tem polícia civil em todos os municípios. Então, ainda que a Polícia Militar levasse, né, que a Polícia Civil fosse eficaz, nesse caso, não tem Polícia Civil. Em Minas Gerais, dos 853 municípios, nós só temos 340 que tem Polícia Civil, e sábado, domingo, feriado e à noite, só em 64 municípios. Isso faz com que, em Minas Gerais, nós temos deslocamento de até 300, 400 quilômetros para entregar uma ocorrência independente do crime, seja de menor potencial agressivo ou não. Agora, deputado, a Polícia Militar teria competência, digamos, técnica para realizar esse trabalho que hoje compete à Polícia Civil? Tem. Veja bem, vamos considerar a porta de entrada. Tem que considerar laboratórios de perícia e tudo mais. O modelo que nós advogamos é de uma perícia independente, inclusive tem uma PEC aqui, que nós somos defensores dela, que dá autonomia à perícia. A perícia tem que ser autônoma em relação a qualquer outro órgão do Estado. Então, ela tem que atender a demanda de todos os órgãos, inclusive das polícias. Mas não é só a polícia que requer perícia. Então, a perícia seria um órgão isolado, seria um órgão separado, independente, gestão própria, porque hoje ela é vinculada às polícias civis ou à Polícia Federal, e ela então obedece à determinação do delegado, por simplesmente. Ela não pode, a Polícia Militar não pode enviar para lá um pedido de perícia se não tiver presa um inquérito. Porque compromete muito a autonomia. Muito, muito. Então, no modelo que nós estamos propondo, a nossa PEC, ela propõe ampliar a competência de todas as polícias para que todas possam fazer o ciclo completo. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Mas nós temos também um estágio de organização no Brasil, que na nossa convicção não dá para, aqui no Congresso Nacional, no Plano Nacional, estabelecer procedimento para todos os estados. Então, ainda também preservando o Pacto Federativo, nós estamos propondo ampliar a competência de todas as polícias e deixar para os estados, é assim que está nosso texto, deixar para os estados do Distrito Federal a regulamentação e a aplicação. E aí nós vamos para o modelo que nós defendemos, que achamos que é o modelo que é o melhor dos exemplos que nós temos no mundo, que é uma divisão por território e por tipo penal. Ou seja, num território, no espaço geográfico que está instalado as duas polícias ou as 4 polícias, certo? E nos estados, no caso da Polícia Militar e Polícia Civil, então, onde no território geográfico que estão as duas, faça um corte por tipo penal, de forma que a Polícia Militar cuide dos crimes chamados de menor potencial ofensivo, aquele que a Polícia Militar está enfrentando todo dia na rua, certo? E que a Polícia Civil cuide dos crimes que exijam uma investigação ou que melhor, que tenha, a legislação já trata como de maior potencial ofensivo. Então, é porque precisa de ter uma referência desse corte. Pode ser o menor potencial ofensivo, pode ser o crime afiançável e inafiançável, pode ser por tamanho da pena, mas que se faça esse corte. E aonde só tem uma polícia que ela faça tudo. E aí nós temos, na maioria dos municípios, a presença só da Polícia Militar. E hoje é uma questão, é premente que se faça isso. É muito comum, né, e o que a gente ouve todo dia é dizer que nós temos que melhorar a segurança pública através de uma legislação mais forte, mais pesada. Isso é fato. Nós precisamos de combater a impunidade a partir de uma legislação que efetivamente garanta a efetividade, sendo redundante aqui, a efetividade na pena aplicada. Então nós temos que mudar o Código Penal, temos que mudar a lei de execuções penais. Mas, se nós não mudarmos o modelo de atuação, nós continuaremos com uma precarização muito grande e quem paga o preço é a sociedade. Deputado, só para encerrar, há um outro movimento que a gente já viu se manifestando das mais diversas formas, que propõe simplesmente o fim da Polícia Militar. O que o senhor acha dessa possibilidade da extinção da Polícia Militar e de você ter apenas uma Polícia Civil com as mesmas atribuições da Polícia Militar? Se for possível, encerrando, né? Sim. Nós identificamos 3 razões, 3 eixos de raciocínio que orientam essa proposta de desmilitarização das polícias militares. Uma é ideológica, que vem de uma resultado da participação da Polícia Militar no regime militar. Nós criticamos essa proposta porque a Polícia Militar foi mais um órgão que participou, né? Basta ler tudo aí que nós temos Polícia Federal. E as polícias civis tiveram atuação. O próprio relatório da Verdade aponta os DOPs responsabilização individual de muito mais médico legista e delegados do que de policiais militares. Então, nós estamos tentando mostrar para esse segmento que está defendendo isso que a nossa doutrina
que o que se ensina nos quartéis, que se ensina nos cursos de formação, ela é totalmente diferente dessa função de sustentação de poder. Nós temos a clareza que temos um papel de sustentação da cidadania, da democracia, que, portanto, nós temos que trabalhar no viés de defender a sociedade, não o poder, mero simplesmente. O outro movimento, o outro eixo que a gente identifica é da própria base das polícias militares do Corpo Bombeiro, que enxerga no militarismo um instrumento de pressão muito grande, o Código Penal Militar e os regulamentos disciplinares. O que nós estamos fazendo? E aí aproveito, porque acabamos de aprovar hoje na Comissão de Segurança Pública um projeto de lei para acabar com a pena de prisão disciplinar para as polícias militares. Então a gente acha que isso vai ser uma resposta também para arrefecer um pouco essa demanda por desmilitarização. Agora, tem o outro eixo que defende a desmilitarização pela eficácia. Então ele vai dizer o seguinte, olha, tem que ser uma polícia só para que tenha o ciclo completo. Ele faz a crítica da solução de continuidade e, não vendo outra saída, propõe, vamos fazer uma polícia só, que essa coisa vai funcionar. Então nós estamos tentando mostrar que é possível funcionar com várias polícias, tendo todas elas a competência do ciclo completo. E entendo que a desmilitarização não deverá vir porque não é uma proposta de Estado brasileiro, é proposta de segmentos que nós temos que levar em consideração, mas entendo que o caminho não é a desmilitarização, não é necessária a desmilitarização para que a segurança pública tenha melhor qualidade. Deputado Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre. Eu que agradeço e estarei sempre aqui convidado. Você de casa, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.